Olá, meu nome é Gabriel e esse aqui é o segundo dia do diário de leitura. Então estou no capítulo 2. Queria que a gente pudesse ler aqui o versículo 17 de Romanos. Acho que eu não falei o livro, então é Romanos 2, 17. E vai 17 até o fim do capítulo. Acho que é um bom trecho. Ora, você leva o nome de Deus, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que são em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então, você que ensina os outros não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará a você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e físico. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém de homens, mas de Deus. E acho que tem que ter um pouquinho de background aqui só. Então, Paulo está escrevendo esse livro, a Igreja de Romanos, onde a gente tinha uma parcela de judeus. Então, muitos judeus se mudam da região da Judéia, Samaria e Galiléia para ir até Roma. E lá eles têm essa igreja emergente e parte desses novos membros são judeus que se mostram como, entre aspas, superiores àquela igreja emergente porque eles já conhecem a lei, eles já conheceram a história desse Deus que eles estão seguindo. Então, temos que saber, né, que o cristianismo naquele momento é sim uma evolução do judaísmo, é a próxima fase que é o judaísmo. Então, aqueles judeus já estão em outro nível em relação aos gentios que eles estão, porque eles já conhecem a lei. Então é esse povo aí que Paulo está falando, essa galera que já conhece a lei, que já conhece os preceitos, já conhece a Deus, já conhece a justiça de Deus. E aí Paulo fala a eles, ó, vocês que são essa galera aí, tomem cuidado. E aí eu quero fazer um paralelo, porque hoje a gente pega esse texto e é difícil aplicar ele diretamente, porque a gente não vive mais entre judeus e gentios. O nosso contexto aqui é mais entre cristãos e não cristãos. E aí o paralelo é esse, né? Porque assim como os judeus já conheciam a lei, hoje nós que já somos os crentes, nós já somos os que estão em igreja, já estamos em alguma comunidade, nós somos esses novos judeus para aquele momento, né? Então se o judeu ali era o cara que já estava criado, baseado na lei, já o conhecia, já conhecia as instruções, agora nós os cristãos somos esses, que já estão criados debaixo do que é essa cultura de cristianismo, essa cultura de lei, essa cultura do evangelho. E aí é a esses que Paulo fala, né? Vocês que já estão aí, já estão nessa cultura. Então a gente poderia substituir. Ora, você que leva o nome de crente, apoia-se na lei e orgulha de Deus, você conhece a vontade de Deus e a prova que é superior, blá 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 blá. E ele continua aqui. Você então que é crente e se diz então nesse nível de superioridade, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E a gente pode trocar os gentios por descrentes. Então está aqui, você que é então um crente, que conhece a lei, você a desobedece, você desonra o nome de Deus e faz mau exemplo do nome de Deus entre os descrentes, sendo você então um representante, sendo então nesse nível de superioridade, se colocando como aquele que conhece a verdade, e talvez eu conheça, talvez nós conhecemos realmente a verdade. A gente conhece sem saber o evangelho, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas tantas vezes sabendo o que é certo e errado, transgredimos
essa linha do certo e errado e do que agrada a Deus. E geramos então essa blasfêmia contra o nome de Deus em meio aos gentios, em meio aos descrentes nesse caso, em meio a aqueles que não conhecem, que realmente não estão inteirados, não estão inseridos nessa cultura do cristianismo. E nós, como os cristãos, não fomos exemplos de santidade, de retidão, entre o que pregamos, entre o que falamos, o que conhecemos. Então eu conheço a verdade, se eu não aplico a verdade, eu sou uma fonte de blasfêmia entre os descrentes. Então esse nicho de pessoas que Paulo tem pregado aqui. Tem falado a vocês que já conhecem a lei, não se deixem levar, não se deixem apoiar nesse simples conhecimento, nesse simples status de você já é crente, você já é batizado, você já ceia, você já está na comunidade. Isso ainda não é suficiente. A verdadeira, aqui na circuncisão, no cristianismo a gente troca a circuncisão pelo batismo. Eu falo verdadeiro batismo, ou a verdadeira circuncisão. Não é sobre fazer o ritual, não é sobre realmente se circuncidar ou realmente descer as águas. O verdadeiro batismo e circuncisão, a verdadeira transformação é a transformação de coração. É a transformação em obedecer os preceitos da lei, é obedecer à vontade de Deus e ser exemplo para aqueles que estão fora da sua comunidade, para aqueles que estão fora tanto do judaísmo naquela época, quanto hoje do cristianismo. É esses que Deus fala, toma cuidado, porque o externo não é suficiente, o que importa é o que você faz internamente, ou como você se expressa a Deus, como você se porta. O título que você tem não é relevante. E esse é o alerta que Paulo faz a mim, a nós, que eu já estou então nesse nicho de pessoas. Eu já sou cristão, eu já conheço a lei, já conheço o evangelho, conheço o que é certo, o que é errado, conheço a verdade, a mentira, conheço sobre céu e inferno. Isso não pode ser suficiente, amigo. O mero conhecimento não é suficiente, mas a prática da justiça, o recebimento do evangelho por meio de fé, isso sim é o que nos leva à salvação e expande o reino de Deus para aqueles que estão fora da comunidade. E agora eu queria convidar vocês a orar comigo. Deus, eu te agradeço pela tua palavra que se revela a mim. Se revela a mim e a meus irmãos que veem esse vídeo. Eu peço, meu Pai, gere em nós, através do teu Espírito Santo, um repensamento, uma forma de ver novamente como estamos seguindo nossas vidas. Que nossas vidas não sejam apenas status e falas sobre o Evangelho, não sejam apenas falas sobre a lei, sobre os preceitos, sobre as doutrinas, sobre as coisas que são certas e erradas, sobre a história da igreja, sobre a tradição da igreja. Não, que seja muito mais que isso. Que a nossa vida seja realmente viver em graça e misericórdia. Viver banhados da tua graça, buscando santidade em ti. Possamos ser exemplos no meio daqueles que não conhecem o teu nome, no meio daqueles que não fazem parte da tua comunidade, do teu corpo. Possamos ser realmente luz para fora e não fonte de blasfêmia entre os descrentes. Peço, em nome de Jesus, derrama teu Espírito Santo a nós e transforma nossas vidas. Nos revela o que está errado, nos revela os momentos onde agimos de forma que desagrade a ti, de forma que seja blasfêmia contra o teu nome. Nos dê força, coragem, disposição e estratégia para lutar com os nossos pecados. Possamos ser luz, luz do Evangelho para todo aquele que busca a tua palavra. Amém. Obrigado por participar comigo. Até uma próxima.